Você teria coragem de trocar sua dignidade por um prato de comida? Era apenas mais uma noite em um restaurante de luxo, até que um homem entrou e fez um pedido inesperado: lavar pratos em troca de comida. O que aconteceu depois deixou todos em silêncio e mudou vidas para sempre. Era uma noite em que tudo parecia normal no restaurante mais elegante da cidade. Os casais brindavam com taças reluzentes, os risos ecoavam pelas paredes de vidro e os pratos servidos mais pareciam obras de arte. Mas o que ninguém esperava era que a porta se abrisse de repente, revelando um homem simples, com roupas gastas e olhar cansado. O silêncio caiu como um peso no ar. Cada olhar se voltou para ele, curioso, desconfiado, quase impaciente. Você já passou pela sensação de entrar em um lugar e sentir que não pertence ali? Já imaginou como é ter que escolher entre o orgulho e a fome? A verdade é que, para aquele homem, não havia escolha. O estômago doía como se pedisse socorro, e o pouco que lhe restava de dignidade estava sendo colocado à prova diante de dezenas de estranhos. E foi com a voz firme, mas embargada, que ele se aproximou do garçom e pediu uma oportunidade. Não queria esmola, queria trabalhar. Lavar pratos em troca de comida. O pedido ecoou pelo salão como se tivesse sido um insulto. Uns riram em tom de deboche, outros cochicharam frases cruéis. Mas havia também aqueles que apenas observavam em silêncio, desconfortáveis por testemunhar tamanha vulnerabilidade. O garçom, confuso, foi até o dono do restaurante para transmitir o pedido. Nesse breve instante, o tempo parecia ter parado. O homem humilde aguardava, com o coração apertado, sem saber se naquela noite teria chance de se alimentar ou se sairia dali ainda mais marcado pela rejeição. O garçom, visivelmente desconfortável, caminhou até o balcão onde o dono observava a cena de braços cruzados. O homem chamava-se Alberto, conhecido por sua rigidez e por administrar o restaurante como se fosse um templo exclusivo para os mais abastados. Seus olhos semicerrados acompanharam cada passo do garçom, e um sorriso cínico surgiu em seu rosto assim que ouviu o pedido do desconhecido. Para ele, não havia nada mais absurdo do que um homem esfarrapado ousar entrar em seu espaço pedindo trabalho em troca de comida. Alberto ergueu o queixo, passou a mão pelos cabelos impecavelmente penteados e, sem pressa, atravessou o salão até o centro, onde o homem humilde permanecia de cabeça baixa. O restaurante inteiro aguardava em suspense, alguns divertidos, outros desconfortáveis, como se presenciassem um espetáculo cruel prestes a começar. O silêncio era tão intenso que até o tilintar das taças parecia ter cessado. "Você quer lavar pratos em troca de comida?" perguntou Alberto, com a voz carregada de ironia. "Aqui não é abrigo. É um restaurante 5 estrelas. E cada cliente que pisa nesse chão paga caro por isso." O homem ergueu os olhos, firmes, apesar do cansaço. "Eu não peço esmola, senhor. Só peço uma chance. Posso trabalhar até o último prato ser limpo. Só preciso de uma refeição." A resposta sincera parecia incomodar ainda mais Alberto, que se aproximou a ponto de encarar o homem quase frente a frente. O dono, com um sorriso frio, então lançou a proposta que gelou o ar do salão. "Se você realmente quer comer aqui, terá que fazer algo mais interessante do que lavar pratos. Quero que se ajoelhe diante de todos e peça, em voz alta, por comida. Se tiver coragem, talvez eu pense em lhe dar um prato do dia." Um murmúrio correu entre as mesas. Algumas pessoas arregalaram os olhos, incapazes de acreditar na crueldade que acabavam de presenciar. Outros riram baixo, divertidos com a humilhação prestes a acontecer. O homem permaneceu imóvel, seu rosto endurecido pela vergonha e pelo dilema. Ele sabia que, se aceitasse, sua dignidade seria destruída diante de desconhecidos. Mas se recusasse, passaria mais uma noite com o estômago vazio. Um senhor de terno elegante balançou a cabeça em reprovação, murmurando para sua esposa: "Que insolência! Se ele não tem como pagar, que saia daqui." A esposa, por sua vez, desviou o olhar, desconfortável, como se quisesse desaparecer daquela cena. A maioria, porém, parecia aguardar ansiosa pela resposta, como plateia em um espetáculo macabro. O homem respirou fundo. Sua mente vagava por lembranças dolorosas, os dias de trabalho duro em construções, a família que um dia tivera, os amigos que se afastaram quando a pobreza bateu à sua porta. Agora estava ali, sozinho, diante de estranhos que o julgavam como se fosse invisível, ou pior, como se fosse menos que humano. As mãos dele tremiam, mas sua voz saiu firme. "Eu não vou me ajoelhar. Minha fome é grande, mas minha dignidade é maior."
O salão inteiro pareceu prender a respiração. Alberto soltou uma risada sarcástica, dando meia volta como quem encerra um espetáculo. Pois então saia do meu restaurante. Aqui não há lugar para você. O garçom, que assistia tudo de perto, sentiu um aperto no peito. Havia algo de profundamente errado em expulsar aquele homem faminto, mas ele não tinha poder para contestar o chefe. Ainda assim, seus olhos se encheram de compaixão, e por um instante ele pensou em levar um prato escondido até a calçada mais tarde. Enquanto o dono se afastava, uma voz suave, porém firme, cortou o silêncio. Era uma jovem sentada a poucos metros dali. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros, e o vestido azul revelava sua condição privilegiada. O nome dela era Helena, filha de um dos empresários mais influentes da cidade. Ela havia observado cada detalhe, cada gesto, cada olhar de desprezo. E algo dentro dela queimava, como se não pudesse mais permanecer em silêncio. Senhor Alberto, chamou ela, com clareza. O que está fazendo não é demonstração de autoridade. É apenas crueldade. Todos os olhares se voltaram para ela. O tom de sua voz não carregava raiva, mas firmeza e indignação. Alberto franziu a testa, surpreso pela ousadia da cliente. Crueldade? Repetiu ele, com sarcasmo. Este homem não tem nada para oferecer. O que eu fiz foi mostrar-lhe a realidade. Helena se levantou, empurrando a cadeira para trás com delicadeza, mas sua postura era imponente. A realidade é que qualquer um de nós poderia estar no lugar dele. Hoje ele pede por comida. Amanhã pode ser você, Sr. Alberto, quem precisará de ajuda. E talvez não haja ninguém disposto a estender a mão. O murmúrio voltou a percorrer o salão, dessa vez diferente, carregado de reflexões silenciosas. Alguns clientes começaram a se entreolhar, desconfortáveis por perceberem a verdade nas palavras dela. O homem humilde, que até então permanecia imóvel, sentiu os olhos arderem. Não esperava que alguém, ainda mais uma jovem tão distante de sua realidade, tivesse coragem de defendê-lo. Pela primeira vez naquela noite, não se sentia sozinho. Alberto, tentando manter o controle da situação, deu um passo à frente. E o que sugere, senhorita Helena? Que eu alimente qualquer um que apareça por aqui sem pagar. Este restaurante não é obra de caridade. Helena ergueu o olhar, firme, e respondeu sem hesitar. Eu sugiro humanidade. Algo que vale mais do que qualquer prato caro servido aqui dentro. O silêncio tomou conta mais uma vez. O salão, antes cheio de risos e cochichos, agora estava tomado por uma tensão diferente. A proposta cruel de Alberto não apenas expôs a fome do homem, mas também revelou a frieza de muitos que assistiam em silêncio. E naquele instante, todos sabiam que a cena ainda estava longe de terminar. O salão ainda estava mergulhado em silêncio após as palavras de Helena. Cada cliente parecia lutar internamente com a própria consciência, enquanto o homem humilde permanecia de pé, com os olhos marejados e o corpo exausto. Alberto, por sua vez, tentava recuperar a autoridade que lhe escapava diante da firmeza inesperada da jovem. Helena não voltou a sentar. Seu olhar estava fixo em Alberto, mas sua mente já não estava apenas no restaurante. Ela lembrava de cenas da própria infância, noites em que seu pai, antes de enriquecer, também não tinha como colocar comida na mesa. Lembrava da mãe improvisando receitas simples para disfarçar a escassez. A vida havia mudado, mas aquelas memórias ainda viviam em sua pele. Era por isso que ver um homem ser tratado como invisível a fazia arder por dentro. Este lugar pode ser 5 estrelas, Sr. Alberto, mas não vale nada sem humanidade, disse ela, com calma. Eu assumo a responsabilidade por ele. Se precisa pagar, eu pago. Mas ele não vai sair daqui com fome. O impacto foi imediato. Murmúrios se espalharam entre os clientes, desta vez em tom de admiração. Alguns aplaudiram discretamente, outros se limitaram a sorrir, como se tivessem finalmente encontrado uma voz que dissesse aquilo que não tiveram coragem de expressar. Alberto estreitou os olhos, incomodado. Senhorita Helena, entendo sua boa vontade, mas alimentar um estranho dessa forma abre precedentes perigosos. Amanhã o restaurante estará cheio de pessoas pedindo mesmo. Helena manteve-se firme. Não é um precedente, é uma escolha. Eu posso escolher fechar os olhos, como muitos fazem. Ou posso escolher ser diferente. Hoje eu escolho enxergar. As palavras dela atingiram em cheio não apenas Alberto, mas também os clientes. Entre eles, um homem de negócios que antes rira da situação agora permanecia cabisbaixo,
refletindo sobre quantas vezes tinha virado o rosto para não se envolver. O garçom, em silêncio, observava tudo com os olhos brilhando, como se dentro dele surgisse uma centelha de esperança de que aquela noite pudesse mudar alguma coisa. O homem humilde, sem forças para falar, apenas abaixou a cabeça em gratidão. Sentia-se pequeno diante da coragem daquela jovem, mas ao mesmo tempo algo dentro dele reacendia, como uma chama prestes a se apagar e que encontrava vento para continuar queimando. Alberto respirou fundo, tentando retomar o controle. Está bem, se a senhorita insiste, que seja. Mas que fique claro, não faço isso por ele, faço porque você está pagando. As palavras carregavam veneno, mas Helena não se abalou. Fez um sinal para o garçom e pediu: traga o melhor prato da casa. Quero que ele se alimente com dignidade, como qualquer um aqui. O garçom partiu apressado para a cozinha, enquanto os olhares continuavam fixos na cena. O homem humilde, sem acreditar no que estava acontecendo, aproximou-se dela. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu não sei como agradecer. Helena sorriu com ternura. Não precisa agradecer. Só não desista. O mundo precisa de pessoas que, mesmo caídas, ainda tenham coragem de se levantar. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Era como se alguém tivesse lhe devolvido algo que pensava ter perdido para sempre: a esperança. Ele não sabia se o dia seguinte seria melhor, mas naquele momento entendia que ainda havia pessoas dispostas a estender a mão. Enquanto aguardavam um prato, alguns clientes começaram a se aproximar discretamente. Uma senhora de cabelos grisalhos colocou a mão no ombro dele e disse: meu filho, não se envergonhe. Todos nós passamos por momentos difíceis. Outro homem, antes indiferente, tirou discretamente uma nota da carteira e a colocou sobre a mesa, murmurando, para ajudá-lo a recomeçar. O gesto se multiplicou, como se o olhar de Helena tivesse despertado algo em todos ali. O restaurante, antes marcado pelo riso debochado e pela indiferença, agora se transformava em um lugar onde a compaixão começava a nascer. Alberto, observando aquilo, sentia a autoridade escorrer por entre os dedos. Ele não conseguia mais controlar a atmosfera. E por mais que tentasse, não conseguia impedir que a generosidade tomasse conta do ambiente. Era como se, naquele instante, o salão pertencesse a Helena e ao homem humilde, não mais a ele. Quando o prato finalmente chegou, fumegante e repleto de aromas, o garçom o colocou diante do homem com um sorriso tímido. Era o mesmo prato servido aos clientes mais exigentes, sem diferença, sem redução. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu o peso do olhar de todos não como julgamento, mas como apoio. Antes de dar a primeira garfada, olhou para Helena com os olhos marejados. A senhora me devolveu mais do que comida. Me devolveu minha dignidade. Helena respondeu apenas com um leve aceno, mas por dentro estava tomada por uma emoção difícil de explicar. Não era apenas compaixão. Era também revolta por um mundo que muitas vezes vira o rosto, e uma esperança de que pequenas escolhas pudessem mudar destinos. O silêncio foi quebrado por um aplauso espontâneo vindo de uma das mesas. Logo outros se juntaram, até que o salão inteiro estava batendo palmas, não pela comida, mas pelo gesto que havia transformado aquela noite. E foi ali, sob aquele olhar que realmente mudava tudo, que o homem percebeu: ainda havia motivos para acreditar. O restaurante estava tomado pelo som das palmas que se espalhavam de mesa em mesa. O homem humilde, sentado diante do prato, mal conseguia segurar os talheres de tanto que suas mãos tremiam. Não era só fome. Era a emoção. Era a sensação de, por alguns minutos, não ser tratado como alguém invisível. Ele levou a primeira garfada à boca, fechando os olhos por um instante, como se quisesse guardar aquele sabor para sempre. Helena o observava em silêncio, emocionada. Não havia feito aquilo por aplausos nem por reconhecimento. Seu gesto tinha nascido de uma revolta silenciosa contra a frieza de Alberto e contra o olhar indiferente de tantas pessoas. Mas, ao ver o homem recuperar o brilho nos olhos, percebeu que o que havia feito tinha muito mais peso do que imaginava. O salão, que antes parecia frio e distante, agora se tornava um espaço de partilha. Algumas pessoas começaram a se levantar, indo até a mesa do homem para oferecer palavras de apoio. Outras, discretamente, deixavam notas de dinheiro dobradas perto de seu prato. A cada gesto, a atmosfera do lugar mudava um pouco mais. Alberto, parado perto do balcão, observava a cena com um semblante fechado. Não suportava ver o controle escapar de suas mãos. O restaurante era o palco de seu poder,
e agora parecia ter sido tomado por algo que não compreendia. Uma mistura de solidariedade e esperança. Ele apertava os punhos, dividido entre intervir ou se calar de vez. Foi nesse instante que Helena fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até a mesa do homem humilde e puxou uma cadeira ao lado dele. Sentou-se como se fossem velhos conhecidos, ignorando os olhares curiosos e até surpresos de alguns clientes. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo, não era apenas dar comida, era dividir a mesa. Era mostrar que ele merecia estar ali, naquele espaço luxuoso, como qualquer outro. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, suavemente. Ele hesitou por um momento, como se tivesse esquecido a última vez em que alguém se importara em perguntar. "Elias", respondeu, com a voz rouca. Helena sorriu. "Elias, um nome forte. E hoje você vai jantar comigo." O garçom, ao ouvir aquilo, se apressou em trazer um prato para Helena também, colocando-o à frente dela. E ali estavam, a jovem milionária e o homem humilde, lado a lado, compartilhando não apenas comida, mas algo muito maior. As conversas voltaram a surgir nas mesas ao redor, agora em outro tom. Muitos olhavam com admiração, alguns até emocionados. A cena tinha se tornado um divisor de águas dentro daquele restaurante. Helena, sem se importar com a etiqueta, começou a conversar com Elias. Perguntou de sua vida, de onde vinha, do que gostava de fazer. E a cada resposta simples dele, a atenção das pessoas aumentava, como se, pela primeira vez, enxergassem um ser humano onde antes viam apenas um desconhecido. Elias contou que havia trabalhado em obras, levantando prédios e estradas, até que um acidente o deixou impossibilitado de continuar. Sem emprego, veio a perda da casa, dos amigos, da confiança em si mesmo. Enquanto falava, sua voz oscilava entre dor e resistência, mas em nenhum momento soava como lamento. Era apenas a realidade de alguém que tinha perdido muito, mas não a vontade de continuar. Helena ouvia atentamente, cada palavra penetrando fundo. Alguns clientes ficaram em silêncio absoluto, impressionados com a história. Era impossível não sentir um nó na garganta ao perceber a força escondida por trás da fragilidade daquele homem. De repente, um gesto inesperado se repetiu entre os clientes. Uma senhora levantou-se, caminhou até a mesa e colocou uma pequena bolsa nas mãos de Elias. "É pouco, mas pode te ajudar a recomeçar." Logo depois, um jovem casal se aproximou. "Elias, temos uma oficina. Se quiser, pode passar lá amanhã. Sempre precisamos de alguém disposto." Os gestos se multiplicavam. Pessoas que até minutos atrás riam ou cochichavam agora se levantavam para oferecer ajuda real. Helena observava tudo com um misto de surpresa e emoção. Não era mais sobre ela, não era sobre o confronto com Alberto. Era sobre algo maior, a capacidade de um gesto simples transformar uma multidão. Elias, sem conseguir segurar as lágrimas, apertava as mãos das pessoas que vinham até ele. Não sabia como agradecer, não sabia sequer como reagir, mas sentia dentro de si que algo tinha mudado para sempre. Do outro lado, Alberto parecia cada vez mais sufocado pela cena. O restaurante, que ele construíra como símbolo de exclusividade, agora estava tomado por solidariedade. Seu rosto endurecido escondia uma mistura de raiva e medo. Ele não queria admitir, mas sabia que aquele momento estava além de seu controle. Enquanto a noite avançava, Elias terminou seu prato devagar, aproveitando cada garfada como se fosse um presente. Ao seu lado, Helena sorria, satisfeita por ver não apenas um homem se levantar, mas uma sala inteira aprender a olhar diferente. Naquele instante, o restaurante não era mais um espaço de luxo vazio. Era o palco de um gesto inesperado que havia transformado não apenas a noite, mas também os corações de todos que estavam ali. O salão já não era mais o mesmo. Onde antes existia silêncio pesado e olhares de julgamento, agora havia vozes baixas, gestos de solidariedade e um clima quase familiar. Elias, ainda sentado diante do prato vazio, olhava em volta como quem desperta de um sonho. As pessoas que minutos atrás o ridicularizavam agora o cumprimentavam, ofereciam apoio, estendiam mãos. E no centro de tudo, Helena, serena, parecia irradiar uma força que transformará aquele ambiente. O garçom aproximou-se com cuidado e disse: "Senhor Elias, se quiser, pode voltar amanhã. Eu mesmo arranjo um jeito de você me ajudar na cozinha. Sempre precisamos de alguém com disposição." Elias, surpreso, levantou o olhar. "Está me oferecendo trabalho?" "Estou oferecendo uma chance",
respondeu o garçom, sorrindo. Essas palavras caíram sobre Elias como água em terra seca. Não era só comida, não era só apoio momentâneo. Era a promessa de um recomeço, de voltar a ser útil, de recuperar a dignidade por meio do esforço. Helena, ao lado dele, segurou sua mão com delicadeza. Viu só? Eu disse que você não podia desistir. Sempre há uma porta esperando para ser aberta, às vezes onde menos esperamos. Elias apertou a mão dela com força, sem conseguir esconder a emoção. Eu não sei por que está fazendo tudo isso por mim, mas a senhora mudou a minha vida. Helena balançou a cabeça. Não foi só eu, Elias. Foram todos nós. Você não imagina quantas pessoas precisavam estar aqui hoje para aprender essa lição. Os clientes, ouvindo aquilo, abaixaram os olhos, refletindo sobre suas próprias vidas. Muitos se perguntavam quantas vezes haviam ignorado alguém na rua, quantas vezes poderiam ter estendido a mão e não fizeram. O restaurante de luxo, palco de vaidade e ostentação, agora se tornava um espelho onde todos eram obrigados a enxergar a si mesmos. Alberto, encostado no balcão, mantinha o semblante fechado. Para ele, aquela noite tinha sido uma derrota. Não aceitava ver seu espaço ser transformado por algo que não era lucro nem status. Mas, dentro dele, algo também começava a mexer. A imagem de Elias, de pé, recusando-se a se ajoelhar, e depois sendo defendido por Helena, era impossível de apagar. O garçom trouxe uma jarra de água e encheu o copo de Elias. O gesto simples carregava mais respeito do que qualquer prato servido naquela noite. Elias bebeu devagar, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vivo, parte de algo maior. De repente, Helena levantou-se e olhou ao redor. Sua voz soou firme, mas cheia de ternura. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas sobre um homem com fome. Foi sobre quem somos quando vemos a dor do outro. Cada um de nós tem o poder de transformar o momento, e hoje escolhemos não virar o rosto. As palavras tocaram fundo. Alguns clientes começaram a aplaudir novamente, não de forma ruidosa, mas sincera, como quem reconhece ter participado de algo único. Elias, ainda emocionado, levantou-se com dificuldade. Eu entrei aqui pedindo para lavar pratos em troca de comida. E vou sair com algo que não tem preço. Obrigado a todos vocês. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquela noite. Não era mais o silêncio da indiferença, mas o de respeito. Todos ali sabiam que estavam presenciando um momento que ficaria gravado na memória. Helena se aproximou de Elias e disse em voz baixa: prometa que vai agarrar essa chance, Elias. Prometa que vai acreditar em si mesmo de novo. Ele assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo. Pouco depois, Elias deixou o restaurante. Mas, desta vez, não saiu com a cabeça baixa. Saiu erguido, com passos firmes, sentindo que ainda havia futuro à sua frente. Do lado de fora, o ar fresco da noite parecia mais leve. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Dentro do restaurante, Helena voltou para sua mesa, observada por olhares de respeito. Não era apenas a filha de um homem rico. Naquela noite, ela havia se tornado a voz que transformou o silêncio em compaixão. O garçom, enquanto recolhia os pratos, murmurou para si mesmo: esse foi o prato mais importante que já servimos aqui. E estava certo. Porque aquele prato, o último prato de Elias naquela noite, não foi apenas comida. Foi dignidade. Foi esperança. Foi lição. Assim como Elias recebeu mais do que um prato naquela noite, você também pode fazer parte dessa transformação. Se inscreva no canal A Vida Conta, curta esse vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dele? Seu apoio ajuda nosso canal a crescer e continua trazendo histórias que tocam o coração.